Neste mês, estamos tratando de um assunto muito importante para você, para a sua vida. O porquê você deve se tornar um cristão. Na semana passada, no sábado, nós soltamos um vídeo do primeiro motivo do que você precisa para se tornar um cristão, que é você precisar de Cristo. Você e eu, todos precisamos de Jesus. E hoje, o segundo motivo que quero falar com você é que só Cristo pode perdoar os seus pecados. Pois é, o motivo pelo qual você deve se tornar um cristão, porque somente Ele, o nosso Salvador, Jesus Cristo, pode perdoar pecados. Efésios, no seu capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso mesmo, não há ninguém neste mundo que pode perdoar pecados, somente Jesus Cristo. Nem papa, nem padre, nem pastor, nem bispo, ninguém neste mundo que já passou por este mundo, que está vivo no momento e que ainda virá, ninguém tem condições de perdoar pecados, somente Jesus. Por quê? Porque todos os seres humanos somos pecadores, todos somos falhos, todos carecemos do perdão de Deus por Cristo Jesus. Então, por sermos pecadores, como que pode um pecador perdoar o pecado de outros pecadores? Não há como. É incoerente. Só Jesus, pois além de ser o único que pisou nessa terra, que não teve pecado, que não pecou, foi Ele quem morreu na cruz por nós. Foi Ele que se entregou por nós lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue por nós, pelo pecado da humanidade. Ele morreu, Ele derramou, Ele sofreu as nossas dores, por isso Ele se tornou apto a perdoar os nossos pecados. E outra coisa que a Bíblia diz, que Ele se tornou maldito por nós. Aquele que não tinha pecado, Ele atraiu os pecados de toda a humanidade para si, e naquele momento Ele se tornou maldito, porque maldito é todo aquele que é pregado no madeiro, assim diz a palavra do Senhor. Então por isso, por isso que Jesus é o único que pode perdoar pecado. Outros não têm, jamais poderão. Ninguém, pense bem nisso, pratique essa verdade, não vá a homem pedindo perdão. É importante separar que se você errar com alguém, se você magoar alguém, se você falar coisas com alguém, isso é importante você ir nesse alguém e lhe pedir perdão pelo que você cometeu para com ele. Mas perdoar pecados para salvação, para ter acesso a Deus, para estar novamente em contato, ter um relacionamento com Deus, somente através de Jesus. Então vá a Cristo, confesse-lhe seus pecados, peça a Ele que o perdoe. E se o seu arrependimento for genuíno, se o seu arrependimento for verdadeiro mesmo, Ele vai lhe perdoar os seus pecados. Não importa o pecado que você cometeu, Ele perdoa. Olha o que diz lá em 1 João, no seu capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ainda é dito lá em Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Então, meus irmãos, meus amigos, só Jesus nos purifica de toda injustiça, e quando Ele faz isso, Ele nem mais se lembra de nossos pecados. E pode ter certeza, eu e você somos pecadores, nascemos pecadores, nascemos condenados a um viver eterno sem Deus por causa dos nossos pecados. E a forma de nós voltarmos a Deus, de nós termos um relacionamento com Deus,
é e sempre será através de Cristo Jesus. É importante você lembrar disso, porque tem pessoas que até falam: eu não tenho pecado nenhum, eu não erro, eu não mato, eu não roubo, eu não falo isso, eu não falo aquilo. A Bíblia ela é tão clara quando ela diz que aquele que diz que não tem pecado, nisso ele está pecando. Ela diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você, eu, todos somos pecadores e todos precisamos de Cristo Jesus. Então este é o segundo motivo para você se tornar um cristão. Porque só Cristo pode perdoar os seus pecados. E quando você se torna um cristão, você vai entender isso, porque você vai praticar as verdades da palavra de Deus, você vai ler mais a Bíblia, você vai orar mais e o Espírito Santo vai lhe orientar a sempre estar pedindo perdão pelos seus pecados. Então pense nisso, medite sobre isso, pratique essa verdade. Não vá a homem pedir perdão pelos seus pecados como se ele tivesse autoridade para isso. Peça a Jesus, que morreu por você, que morreu por nós, e só Ele tem autoridade do Pai para perdoar pecados. Que Deus o abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.